Olá, meus corações e minhas flores, tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai falar sobre o caminhão guincho. Quem aí já conhece o caminhão guincho ou já viu aqui na cidade? Ah, legal! Na aula de hoje a gente vai falar então sobre os carros sendo transportados, pelo caminhão. E na aula de hoje a gente vai aprender um pouquinho qual a funcionalidade do caminhão guincho aqui na nossa cidade, E para que eles servem. Além de explorar alguns conceitos tecnológicos que é a caixa de redução. Então vamos lá. Você já teve aula sobre a carreta, sobre o caminhão, sobre o carro, sendo que todos eles são transportes terrestres. E aí, agora a gente vai acrescentar mais uma aula nesse conjunto, que é o caminhão guincho. Esse tipo de veículo surgiu há quase um século e ele era bem diferente dos que a gente vê hoje em dia. Olha aqui a imagem de um caminhão guincho. Ele serve para poder rebocar os carros que estão com problemas, para poder levar os carros para a oficina, ou se tem algum carro que está trancando a passagem ou está estacionado em um local que não deve estar estacionado. Aí o policial ele vem e faz com que o guincho tenha a multa e o caminhão guincho leva ele para o pátio, que aí quando ele for retirar precisa pagar uma multa. O guincho é uma máquina que enrola um cabo de aço, ele tem um cabo de aço aqui nele, e ele enrola esse cabo de aço num carretel, para ele poder puxar essa carga que fica presa na ponta do cabo. Observe aqui nessa imagem que a gente tem um guincho bem moderno que é usado em caminhões e alguns outros veículos também. Então, aqui a gente tem um guincho, Tem a ponta aqui que é um gancho para poder ser conectado no que você quer levantar e tem os cabos de aço que sobe e desce a nossa carga. Os guinchos, nas fábricas servem para puxar e carregar alguns objetos que são muito pesados para montagem. Ele também é utilizado em alguns barcos e navios e serve também para construir edifícios. Então, aqui nessa primeira imagem, repare que nós temos um guincho, que está num barco, ele está conectado em um barco para poder puxar as redes da pesca, para poder puxar e rebocar outros navios, outros barcos. E aqui na outra imagem, nós temos um outro guincho que também serve para construção. Aqui ele está construindo prédio, Observe então que a gente tem um guincho para poder puxar alguns objetos que são pesados para a construção. Você já reparou que em vários lugares são utilizados o guincho, Aqui mesmo na cidade, em construção de alguns prédios, você já deve ter visto e já deve ter percebido isso. E aí, você já viu algum guincho em algum outro lugar? Conta para mim. Você sabe em qual o caminhão guincho mais famoso do cinema? Quem lembra? Se você respondeu que é o Marte, o caminhão guincho do filme Carros, você acertou. O Marte ele é o caminhão guincho bem famoso. Agora para o nosso mão na massa. Os guinchos são algumas máquinas essenciais para alguns deslocamentos em algumas áreas da indústria, em portos, na cidade, e são encontrados em algumas plataformas bem grandes. Então, hoje a gente está estudando, sobre os guinchos que a gente vê acoplados em alguns caminhões, que são para transportar carros e outros tipos de cargas. Você já viu um carro sendo transportado por um guincho? E como que você acha que os carros sobem nos caminhões guinchos na plataforma? Você já pensou sobre isso? Então vamos assistir no videozinho esse aqui, ele vai estar mostrando como que faz, como que funciona o caminhãozinho para poder subir os carros nele, para ele poder fazer o transporte. Já assistiu? Muito bem, agora a gente vai passar para a próxima etapa. Vocês viram como que os caminhões guinchos é transportado aí e como ele é importante para nossa cidade,
Você já se perguntou qual mecanismo faz com que o guincho trabalhe suportando as cargas pesadas? Já, né? Esse mecanismo, ele é conhecido como a caixa de redução. Essa caixa de redução serve para que a gente consiga levantar a carga e esse mecanismo geralmente usa as engrenagens, usa a rosca sem fim, para que ele consiga diminuir a velocidade de alguns equipamentos, com consequência aumentar a sua força. Então, quando ele fica mais lento, ele tem mais força também. Olha aqui na imagem que a gente tem um objeto que a gente já utiliza lá em sala de aula, mas talvez a gente não tenha comentado que ele completo assim se chama caixa de redução. E ele contém aqui o eixo com engrenagem, né? Esse eixo vem, atravessa até aqui do outro lado. Temos a rosca sem fim, que ela fica infinitamente ali girando. A caixa redutora é essa transparente. A engrenagem 24 dentes. A manivela para a gente poder virar também. E a gente já viu que muitas vezes, se a gente colocar um eixo aqui dentro na engrenagem e tentar girar por ela, a gente não consegue girar, porque a engrenagem não consegue girar a rosca sem fim, mas a rosca sem fim consegue girar a engrenagem. Por isso que nós colocamos a manivela aqui nessa parte no eixo grande e não na engrenagem aqui 24 dentes. Assim como a caixa redutora, existem vários outros equipamentos, né, e mecanismos em algumas máquinas que ajudam o ser humano a levantar alguns objetos. Atividade e algumas outras atividades também com menor esforço. Então, olha aqui alguns exemplos. Aqui a gente tem, né, alguns poços de água. Nessa primeira imagem, a gente observa que foi feito um mecanismo como se fosse uma caixa de redução com manivela, o eixo e um carretel aqui que desce para poder levantar a água, né? E nesse mecanismo fica um pouco mais fácil, não é mesmo? E aqui já nesse segundo, nós já temos um poço diferente, que é composto por uma lata aqui, né? Um balde e a corda. A pessoa tem que jogar lá dentro e ir puxando com as próprias mãos, fazendo com que fique mais difícil de puxar água do que com o mecanismo de manivela, o eixo e aqui as outras partes, que é do carretel e a linha. Vocês vão poder construir o poço de vocês. Vocês podem utilizar uma caixa, atravessar um palito de churrasco, enrolar no palito de churrasco de vocês um barbante e fazer aqui construir uma manivela da forma que vocês tiverem aí o mecanismo de vocês. Pode ser com arames, pode ser com aqueles araminhos de amarrar pão, tá? Peça ajuda para a família, para você poder utilizar os materiais aí. E aí você pode amarrar uma tesoura, amarrar alguns objetos na ponta e tentar levantar ele. Os materiais que você vai precisar são esses: caixinha de papelão, pode ser a de leite ou de outro produto também, de sapato e tudo mais. Palito para passar por dentro da caixa, pode ser de churrasco, de dente ou outro material disponível na casa de vocês. Um pedaço de barbante ou então a linha. Objetos para que você consiga erguer. E pode ser tesoura, borracha, caneta e assim por diante. Então, vocês vão recortar a caixa, igual está mostrando na imagem aqui, né? Para ficar aberto na parte de baixo e a lateral dele. Vamos passar o palito até chegar do outro lado e ficar atravessado. Ó, observe que ele atravessou aqui o palito. Amarre num lado da linha o barbante, do outro no palito. E na outra ponta da linha você vai amarrar o objeto que vai ser erguido e aí você vai fazer uma pequena manivela com uma das pontas do palito. Pode ser que você consiga erguer o objeto mais fácil ou não. Aí você pode usar algum outro mecanismo, alguma coisa que você consiga fazer a manivela, tá? E para finalizarmos, observe a imagem. Nós temos dois tipos de guincho aqui, o A e o B.
Você vai observar esses dois mecanismos e vai ver qual deles que possui, né? Um deles aqui no caso é esse segundo, que é o B, ele tem a caixa de redução. E já o outro tem só a manivela ali. Aí vocês vão investigar o seguinte: qual das duas aqui vai ser mais fácil de levantar a carga? O A ou o B? Qual deles vai ser o mais rápido? O A ou o B? E qual deles vai conseguir manter a carga lá em cima no guincho? O A ou o B? Para observarem isso e verem o funcionamento, vocês vão assistir aqui os dois videozinhos, olha. Observam que a gente tem o A e a gente tem o B. Aí depois vocês vão conseguir responder essas 3 perguntinhas. Assistiu? Ok, então vamos continuar. Não se esqueçam de pegar o caderno de vocês e preencher as questões da aula. Pode ser uma folha ou um caderno que vocês tenham aí em casa para poder utilizar para nossa aula para responder. Não se esqueçam de colocar o nome de vocês, o nome da atividade e a data de hoje. E aí vocês vão responder as perguntinhas ali. Agora que vocês já entenderam o funcionamento do guincho, vamos verificar como um caminhão guincho trabalha. A partir do exemplo aqui, que eu vou mostrar para vocês a imagem, como que ele faz a suspensão da carga no caminhão guincho é feita. Então, vamos lá. Nós temos aqui o caminhão, nós temos a manivela que a gente vai girar para subir e descer ali o nosso mecanismo. Nós temos a torre do nosso guincho, a manivela que movimenta o nosso guincho para baixo e para cima. Nós temos o gancho e nós temos a carga, que é um tratorzinho aqui. Então, quando nós temos a manivela aqui desse lado, a gente vai girar ela para um lado, para a direita ou para a esquerda, para subir e descer a torre do nosso guincho. Chegando lá embaixo, a gente pode girar essa segunda manivela para subir e descer o nosso guincho, encaixar aqui na nossa carga, gira a manivela para subir de novo e depois nós giramos a outra manivela para que a gente consiga rebocar a nossa carga mais para cima e aí se movimentar com a nossa carga. Por fim, o vídeo aqui que eu vou mostrar para vocês é o guincho funcionando, tá? Então assistam o vídeo e depois venham para a gente terminar nossa atividade. Muito bem. Agora, observe o funcionamento do caminhão, né, que teve a carga elevada com a utilização da manivela e que move a polia. Depois, move a torre, né? Então, agora para o registro, né, anotem ali as respostas de vocês, a data de hoje, o nome da aula que é caminhão guincho e responda aqui as perguntas. Qual dos dois mecanismos consegue levantar a carga com mais facilidade e o porquê? Lembra lá dos dois vídeos dos dois guinchos diferentes? É daqueles lá. E vocês vão registrar aqui um desenho do caminhão guincho de vocês. Usem a criatividade, façam um desenho bem bonito e depois envie para a professora. Um beijão, tchau!